Nos anos 80, ao aposentar a Colt 1911, o exército americano precisava escolher a melhor pistola disponível. Duas dessas pistolas vencerão os testes promovidos pelo exército americano. Uma DS era mais barata e era a Beretta M9, que ficou mundialmente famosa. A outra, no entanto, era preferida por muitas unidades, e essa outra pistola era a Schweizerische Industriegesellschaft 226. Olá, sou Vlad Atira História e entendo de atirar. A Schweizerische Industriegesellschaft 226 é uma pistola muito icônica, não só por sua disputa direta com a Beretta M9. E, segundo muitos, essa era a pistola que deveria vencer, deveria ser escolhida, mas também porque, junto com seu antecessor direto, a Schweizerische Industriegesellschaft 220 vai introduzir um sistema. Um pequeno detalhe de um sistema de funcionamento que hoje encontramos em muitas pistolas semiautomáticas diferentes. Vamos descobrir bem a história desta arma. Primeiramente, Schweizerische Industriegesellschaft, Sauer são duas empresas, ou melhor, eram duas empresas diferentes. E essa história, de fato, começa em dois lugares completamente diferentes. Uma parte da história começa na Suíça e outra parte da história começa na Alemanha. Os suíços já haviam adotado uma excelente pistola há muito tempo. Desde os anos 40, estamos falando da SIG 210, um design que, na verdade, deriva de um modelo francês que usa um sistema Browning modificado, também conhecido como Browning Pattern. A SIG 210 provavelmente é a melhor pistola de 9mm de alimentação única já feita. Muitos atiradores de alimentação única confirmam a capacidade e as características excepcionais da Schweizerische Industriegesellschaft 210. Nos anos 70, o exército suíço percebeu que suas 210 eram pistolas antigas. Muitas foram feitas nos anos 40 mesmo, com a alta qualidade, mas era preciso algo mais moderno. Eram pistolas excepcionais e eram, e ainda são hoje, pistolas muito caras para produzir. São inteiramente feitas de peças fresadas. Seria também algo mais econômico, mais leve. Naquele momento, porém, na casa suíça Schweizerische Industriegesellschaft não estava presente um design pronto para ser desenvolvido para a produção. Às vezes, os projetistas de armas de fogo, para ter um grande projetista de armas de fogo, com uma grande ideia, com um grande design, passa do tempo. Pense, por exemplo, na própria SIG. Naqueles anos, ela colabora com a Beretta, por exemplo, para o que se tornará a R7090 do lado suíço, o SIG 540. Em suma, as empresas colaboram entre si e no front da pistola, a SIG. Vai colaborar, procurar talento e design de uma empresa alemã. Ella Sauer. A Sauer era uma casa muito antiga de Sul. A Gardoni, Valtrompia, poderíamos dizer, da Alemanha, que tinha um design, especialmente no que diz respeito ao mecanismo de disparo, muito interessante. Este design era o Sauer 38H, entre outros, um design que já vimos e enfrentamos. Então, se você clicar no canto superior direito, pode recuperar este vídeo, naquela época que estava muito na moda. A ação dupla e simples, então uma pistola que podia disparar em ação dupla, como claramente esta aqui, mas também em ação simples, era visto como uma maneira muito inteligente de poder carregar a arma com a bala na câmara, mas muito segura. Pegando este mecanismo de gatilho, juntamente com algumas características da SIG 210, foi criado um novo sistema para, em particular, aliviar a SIG 210. Buscou-se uma solução diferente para o sistema Browning. Uma das características do sistema Browning é que, na frente da câmara do cartucho, tem uma série de tenões de fechamento com ranhuras correspondentes no carrinho. Isso torna o carrinho, nesse ponto, muito espesso, e o cano apresenta esses trabalhos adicionais que custam tempo e material. No entanto, a tecnologia avançou, especialmente a tecnologia da metalurgia, e a grande invenção da SIG foi aproveitar a janela de ejeção. Eles não inventaram isso, pois os primeiros foram os ingleses com a pistola automática Webley em 45 Webley. Mas o que a SIG fez com sua 220 foi usar a janela de ejeção como um encaixe de fechamento. Agora, para nós parece uma loucura, porque quase todas as pistolas modernas funcionam dessa maneira. Elas oscilam o cano e se fecham na janela de ejeção. Pense, por exemplo, nas Glock. Foi a SIG que inventou, foi realmente a SIG que inventou. Para a SIG 220, aquela que será adotada no final dos anos 70 como SIG 200 e 20, que também é conhecida como sistema SIG.
Sauer, porém, a SIG 220 era uma pistola de tiro único, tinha capacidade no carregador, mas ainda não possuía maior capacidade das bifilares e, em vez disso, os americanos queriam absolutamente para os testes XM9 uma pistola bifilar. E então, com a 226, simplesmente irá alargar um pouco o punho para aceitar carregadores bifilares. Para este teste. Em suma, uma pistola com tecnologia antiga, mas ainda muito interessante dos anos 30, mas com uma solução muito inovadora em termos de fechamento. Vamos então ver um pouco melhor de perto os detalhes da arma para o olho inexperiente. A SIG 226 poderia ser apenas mais uma pessoa no mercado. Mas vamos observar algumas características, lembrando que, além disso, eram muito inovadoras. Primeiramente, as inscrições na arma, que indicam o modelo com, obviamente, a marca que as produziu. Do outro lado, encontramos outras informações que se referem ao fabricante, ao calibre da arma e ao número de série. Os comandos da arma estão todos presentes no lado esquerdo. Lembre-se de que esta é uma arma dos anos 80 e nos anos 80 ainda se negava a existência de canhotos. Não, brincadeiras à parte, a ergonomia nos últimos 40 anos deu passos gigantescos. Especialmente para os atiradores que talvez prefiram isso mesmo, preferem, simplesmente usam a outra mão. Achamos a alavanca de desmontagem, como ela funciona? Chegaremos lá em breve, também encontraremos o martelo aqui. Agora vamos dar uma olhada em como essa alavanca funciona, que neste momento não está fazendo absolutamente nada. E também encontraremos o Hold Open da arma. Com este botão, além disso, podemos remover o carregador, que, como dissemos, é um carregador de fileira dupla, diferente da Schweizerische Industrie Gesellschaft 220, da qual esta arma é derivada. Puxando o ferrolho para trás, podemos notar a ativação do Hold Open, que, como vocês podem ver, se engaja em um entalhe específico no ferrolho. Empurrando-o para baixo, podemos fechar o ferrolho. Nesta posição, também podemos engatilhar o martelo da arma, que obviamente está claramente armado. E empurrando para baixo o desengatilhador e soltando-o, o martelo será disparado, então o empurramos para baixo. Como vocês veem, ouviram um clique que desconectou o gatilho neste momento, mas ainda não soltou o martelo. E como vocês veem, neste momento o martelo está abaixado, não está totalmente abaixado. Como vocês veem. Claramente não chega a tocar o percutor, mas temos para o disparo uma longa ação dupla. Veremos este detalhe de um pouco melhor quando formos testar a arma em breve. O lado direito, como vimos, está mais ou menos desprovido de comandos, na verdade, está praticamente totalmente desprovido de comandos. Temos as inscrições, temos apenas o suficiente, evidentemente, o extrator. Quero enfatizar como essa pistola é muito um produto de seu tempo. No sentido de que hoje temos mais ou menos uma ideia do que uma pistola deve ter, o que uma pistola não deve ter quando essa pistola é lançada. Nos anos 80, os anos da Wonder 9, e esta é uma das primeiras pistolas 9mm de dupla fileira. Sabe de uma coisa? Honestamente, em alguns pontos, uma das primeiras, principalmente na ergonomia mais moderna, já tem aparência de pistola atual. E não é coincidência. Entre virulete, essa minha observação muito pessoal, como funciona a desmontagem? Obviamente, nós removemos o carregador. Obviamente, se você está fazendo isso em casa, talvez seguindo minhas instruções. Verificamos que a arma esteja descarregada. Neste momento, podemos recuar o carrinho até que ele permaneça em Hold Open, girar a alavanca que permite a desmontagem. Schweizerische Industrie Gesellschaft modernas, como a 320, também são desmontadas assim. Muitas outras pistolas também usam esse procedimento de desmontagem, especialmente as lançadas nos últimos anos. Pegamos o carrinho, soltamos o Hold Open, podemos deslizar o carrinho e o cano e todo o grupo para a frente, deixando assim o corpo da arma separado. Depois podemos remover a mola de recuperação com sua haste guia e podemos remover o cano da arma. A desmontagem de campo é muito simples. Deste ponto de vista, o corpo é muito leve em liga leve. Aqui é uma versão de empunhadura um pouco mais moderna, por isso nas últimas versões produzidas as empunhaduras podem variar, especialmente nos modelos mais antigos. O corpo, porém, é surpreendentemente leve e tem um grande inserto para o sistema. Agora talvez não seja mais o sistema Browning propriamente dito, mas o sistema SIG, Sauer, e obviamente está presente o sistema de disparo.
O sistema de disparo, como discutimos, deriva bastante diretamente da Sauer. Uma pistola que, como reiterado, já vimos no canal, então certamente voltem para aquele vídeo se estiverem interessados neste detalhe. Vamos analisar melhor como o cano funciona no carrinho e lembrar o quanto isso é inovador. Pensem nisso. Quantas armas modernas vocês conhecem com um cano oscilante que se fecham no carrinho usando como pega o tenão de fechamento, o próprio carrinho? Diferente das clássicas, sistema clássico Colt Brown. Bem, esse sistema, conhecido como sistema Sig Sauer, nasceu com o predecessor direto desta arma, a Sig 220, então a versão monofilamento. Antes desta, simples como ideia, solução, tinha que fresar fora dos tenões de fechamento mais de múltiplos tenões de fechamento para suportar a pressão do 9 mm. Este foi um dos grandes avanços que fez na tecnologia. A 220 e, consequentemente, a 226 foi que se espalhou principalmente graças aos avanços tecnológicos na metalurgia da construção da arma. Vai disseminar o que lembramos no sistema Sig Sauer, ou seja, simplesmente o sistema Browning, mas com o fechamento do cano na janela de ejeção. Eles não inventaram isso no sentido estrito, porque a boa e velha Webley Automatic da Primeira Guerra Mundial Inglesa já fazia isso, no entanto, sem o sistema Browning e com uma munição definitivamente diferente. Além disso, como vocês podem ver, não há muito mais para discutir. Vamos fazer uma coisa, então finalmente podemos simplesmente remontá-la. Colocamos o cano em seu lugar, recolocamos a mola de recuperação onde deve estar, assim podemos colocar. Aqui estamos, puxamos para trás, colocamos ainda mais para trás, colocamos o Old Open. Segurem o carrinho porque corre o risco de voar. Giramos o bloco que a segura e a arma está pronta para uso. Que tal? Vamos testá-la, perfeito? Finalmente podemos testar a Sig 226. Temos carregadores claramente cheios, podemos, como em qualquer pistola deste tipo, inserir o carregador até o fim, recarregar a arma e testar alguns tiros. Ok, fiquei surpreso por um momento com o gatilho, porque tem um reset relativamente longo, pelo menos para o que estou acostumado. Deixe-me testar outro carregador. Vamos atirar na placa distante, aquela quase a 50 metros apenas, para apreciar um pouco melhor essa característica. Então, se você vê a placa... O reset é bastante longo e particular. Faz parte, de qualquer forma, do mecanismo que permite a arma funcionar em dupla e em única, em ação única. Há uma coisa muito interessante, agora vamos recarregar e tentar novamente. Mas muitas pessoas, quando vão avaliar as características da arma no papel, na minha opinião, fazem muitas suposições mentais. O que eu quero dizer é que, quando você não tem uma arma na mão que está atirando, algumas características são difíceis de avaliar. E então o que? Você vê o peso do gatilho, o peso da arma, vê o comprimento do cano. Eu não costumo dizer não, Vlad, mas você não mencionou o peso da arma, porque honestamente eu não me importo. No sentido de que eu vejo a arma do ponto de vista estritamente prático. Então, os pequenos números que alguém pode estudar no Wikipedia e em outras páginas me interessam relativamente pouco. Tudo isso para dizer que os especialistas em cartas frequentemente contam como a senhora 226 tem o cano extremamente alto em relação ao punho e como é fundamental para um bom gerenciamento do recuo ter o cano o mais baixo possível em relação ao punho. Agora, honestamente, talvez ajude um pouco a ver as últimas pistolas, como a Echo, a Laogai, que sempre cito.
Honestamente, a ergonomia da arma faz com que essa coisa, o fato de que o cano é relativamente alto em relação à concorrência, seja completamente irrelevante. Atira muito bem e é muito fácil de manusear. Recarregamos e tentamos novamente. Quero experimentar agora a ação dupla, porque ter uma arma que dispara em ação dupla e simples não faz muito sentido se você realmente não usa a ação dupla. Como já dissemos, esta é uma arma que teve uma competição com a Beretta M9 pela adoção americana, e uma das maneiras, especialmente muito populares nos anos 80, de pensar na arma para o porte. Com o tiro no cano, obviamente, era aproveitar a ação dupla e única. Com as pistolas, digamos, de percussor lançado modernas, um pouco, estamos nos afastando dessa ideia no momento. No entanto, a dupla e a singularização eram absolutamente populares naquela época. Então, como a utilizamos? Temos o cão armado. Então, a arma em singular. Vamos desarmar o cão. Esse mecanismo que já vimos, né, se vocês se lembram, com a Sauer 38, e deveríamos ter uma longa corrida da ação. Caramba, quão longa é? De novo, tentamos fazê-la funcionar. Tentamos novamente, então é muito longa. É muito longa. Eu ousaria dizer mais longa que a concorrência. Beretta Série 90. Pelo amor de Deus, é só uma dublagem. Não espero muito da dublagem da arma. Talvez precise praticar um pouco. Há um reset que me distrai. Estamos descarregados. Aliás, onde até o proprietário da arma me fez notar bem no aftermarket. Quando uma empresa cria uma arma popular, outras 20 empresas entram no mercado produzindo peças alternativas. Uma das coisas que é regularmente modificada e alterada na 226 é justamente o gatilho, inclusive na 220, que a precede. Em particular, este reset muito longo, que a ação dupla seja longa e suportável, o que talvez eu mudaria é o reset. Vamos falar agora das coisas talvez positivas desta arma, que eu gosto muito e vou compará-la. Mas eu estou falando muito neste vídeo. A Beretta Série 90 porque foi a concorrência direta. São duas pistolas que competiram no mercado internacional e militar. Ergonomia, esta é uma pistola ergonomicamente realmente excepcional, visualmente, como dissemos, muito alta acima da arma. Mas tem excelentes miras e aponta de uma maneira realmente muito natural. A mão repousa perfeitamente aqui no punho e realmente não há nada a ser destacado sobre isso. Você precisa se acostumar um pouco com a posição do hold open. O hold open está um pouco mais atrás do que o usual em comparação com a grande maioria das armas. Onde está a alavanca para abaixar o cão, geralmente aqui as armas encontram o hold open. Este está um pouco mais distante, então você ainda precisa procurá-lo. Eu puxo o polegar para trás e descobri que, pelo menos com a minha empunhadura,
Às vezes eu tendo talvez um pouco a tocá-lo, mantendo um polegar um pouco demais para trás e indo tocá-lo. Nada que um pouco de prática e técnica correta não possam resolver. Então, deste ponto de vista, pode ser um pouco diferente das pistolas que você geralmente encontra. Vamos tentar outro carregador, talvez mais rápido. Na verdade, eu a segurei firmemente para tentar controlá-la o máximo possível. Não me levem para o Old Open, mas isso sou eu, que sou um cachorro. Sobre certas coisas, não confiem sempre no que eu digo, no que eu faço, não, estou brincando. E repito ao eixo da cana alto, que deveria ser um defeito terrível, segundo alguns especialistas da web, no entanto, muito bem controlável. Tenho a impressão de que o carrinho é relativamente leve, exatamente como o peso. Talvez essa seja uma impressão. Porque lembre-se que muitas vezes é uma questão de como as molas funcionam, como o peso é distribuído, né? O que contribui muito para o controle. Normalmente você não sente tudo isso nas armas, mas sim a massa recuando quando a culatra se move. Ele se move suavemente, chega ao fim do curso delicadamente e retorna para a frente com igual delicadeza. Neste movimento de fechamento muito particular, este movimento que fazemos para recarregar e tentar novamente, vamos dar uma olhada nas miras. As miras são bonitas. Mas eu estou pegando. Não, ok. Estranho. Tudo bem. Está um pouco para baixo, né? Diz, ele está arrancando? Estou arrancando, mas está um pouco baixo. Cubra bem, agora está nivelado, mas estava de lado. Ok. Agora entendi. Vamos tentar a batida. Deixo. Eu tenho que deixá-lo, sim. Então agora você vai em dobro. Meu Deus, ok. Vamos tentar novamente. Ok. Um pouco rápido. Particular que... O que tem de especial? Não sei, com a mão não me sinto absolutamente confortável. Você diz que essa não é uma arma para canhotos? Não. Geralmente você não faz porque ocupa muito espaço, não. Não é absolutamente, não estou dizendo que seja uma arma ruim. Você pode ver que é bem feita. Recuo é pequeno. Sim, surpreendentemente. Pouco, porém... Não é uma pistola para Mancini. Mas não é uma pistola para Mancini. Principalmente por todos os movimentos que eu faria, não consigo... É o hold open, que está muito atrás e é ainda pior para canhotos. É terrível, principalmente o fato de que se eu for tocar o hold open assim, tenho que quebrar toda a pegada da pistola. Sim, aparentemente sim. Então eu pego o carregado e depois o que faço assim com... A outra mão posso fazer... Assim como o polegar. Mas soltou a pegada. Ou eu posso... Fazer assim que ainda... Pior, me desculpe. O canhoto é a única solução, já sugerida muitas vezes pela Santa Igreja Romana e pelas freiras com as elementares. Amarrar as mãos aos canhotos é um pecado. Eu gostaria. É exatamente o que eu gostaria. Eu gostaria. Espero que você goste, mas pode não gostar. Tudo bem. Cicla muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, eu gosto. Sabe o que mais? Eu gosto do que eu gosto. Comentem abaixo do vídeo. Obrigado por assistirem. Lembrem-se, vocês são os criadores desses vídeos. Como proprietário desta arma, que hoje veio aqui para o campo Ser de Espessa para me deixar experimentar,
Sem a contribuição de colecionadores apaixonados como vocês, fazer o que eu faço seria realmente impossível. Se quiserem contribuir diretamente, talvez sem armas, mas ajudando-me a pagar o campo. Os custos de fazer YouTube com armas são altos e o ganho é mínimo. Considerem, por exemplo, se inscrever ou comprar, as camisetas realmente ajudam imensamente. Não estou dizendo isso à toa. Se quiserem, podem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal, isso é completamente gratuito. Vocês sempre podem cancelar a inscrição. Quando ele ofenderá sua arma preferida? E para mim, como criador, isso realmente me agrada muito. Há um lagarto gigantesco, ponto final. Olha o quão grande ele é. Olha o quão grande ele é. Foi visto, é verde. Espero que tenha sido visto. Tenha sido visto. Veja como é grande em comparação com a SIG 226 de mim, da SIG. 226 do lagarto que veio nos visitar tudo. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.